Olá! Hoje vou trazer para vocês mais um assunto importante aí para o nosso período de transição planetária, bem importante mesmo. Mas antes eu queria avisar vocês que eu estou reestruturando todo o meu trabalho. Então, alguns vídeos que eu faço aqui para o YouTube mais aberto, depois eu aprofundo mais o tema e coloco lá no Clube de Membros. O Clube de Membros está funcionando legal, a gente está trazendo agora vídeos exclusivos para vocês, porque alguns assuntos não dá para eu falar abertamente aqui, né? Então eu coloco lá no Clube de Membros. Se você quiser fazer parte do clube, vai ser um prazer. Tem diversas modalidades, níveis para você participar lá, dá para todo mundo poder participar, tá? E ter acesso a esses conteúdos exclusivos. E outra coisa também, me segue também nas minhas redes sociais, no Instagram, que é o Meire J. Costa, o Facebook também, porque às vezes eu quero transmitir para vocês algum recado, avisar alguma coisa que eu vou colocar no canal, e eu utilizo as mídias para isso. Então já me segue lá no Insta, e se quiser participar para ter acesso a conteúdos aí exclusivos, é lá no Clube de Membros. A gente está reestruturando tudo. Bom, mas chega de ficar enrolando, e hoje a gente vai falar sobre sobre um assunto um pouquinho espinhoso, que é sobre hierarquia espiritual. E eu já começo dizendo que hierarquia espiritual com espíritos bons não existe, ok? Dentro do nosso conceito do que é bom, do que é certo, do que é errado. Esse conceito todo de hierarquia, gente, isso é um conceito nosso, humano, que foi desenvolvido através de raças que queriam a dominação. Toda vez que a gente fala de hierarquia, a gente está falando de superiores e inferiores, os que dominam e os que são dominados, os que mandam e os que são mandados. Não tem jeito, é assim. Então, todo sistema hierárquico, ele é gerado em cima do medo, do temor, do respeito a alguém que sabe mais, pode mais, manda mais, que domina mais. Então, toda espiritualidade que trabalha realmente para o crescimento da humanidade, sem interesses escusos, ou também com ideias mais arcaicas de educação, de civilização, a gente trabalha num nível sem hierarquia, não existe essa coisa do superior, não é dessa forma que funciona. Nós temos funções específicas. Então, dentro do que eu vou passar para vocês, é o conceito que eu trabalho e que eu, dentro das minhas projeções, consigo visualizar do lado de lá. Nós temos funções, do mesmo jeitinho que aqui nós temos as nossas funções. Aqui o que determina as nossas funções é a quantidade de estudo que a gente tem, e isso permite que tenhamos um salário melhor do que as outras pessoas. Quanto mais estudo, quanto mais responsabilidade na função, maior o salário. Então, isso do lado de lá não acontece. Existe também responsabilidade dentro das funções pelo conhecimento. Do lado de lá, o conhecimento ele é mais intrínseco. Aqui, se você pode até nem estudar muito, você estuda para ter um diploma, ok? Aí você consegue aquele diploma, mesmo sem ter estudado muito, começa a exercer a profissão male-male lá, mas você tem aquele diploma e, de repente, você consegue até uma vaga, um emprego dentro daquele diploma que você possui, você bota lá no teu currículo e dá uma sorte de conseguir, embora você não tenha nem estudado muito e nem tenha muita experiência. Do lado de lá não acontece assim. Não adianta a gente querer nem estudar do lado de lá, porque não funciona. Funciona a nossa experiência, a nossa bagagem, o quanto a nossa essência já viajou, já teve experiências mesmo por diversos planos, por diversas dimensões. E quando você tem uma certa experiência, uma bagagem de conhecimento, é como se você exalasse uma autoridade natural. Não uma autoridade que manda, que domina, não. É uma autoridade que, de certa forma, comanda. Ela organiza o campo para que as demais consigam também ter experiências boas e daqui a pouco estarem organizando campos também. Tudo vem de organização de campo, das coisas como devem ser operadas, como devem ser realizadas. Então, cada pessoa passa a ter uma função específica e essa função é exercida de forma natural. E aquelas outras pessoas, aquelas outras consciências que estão ali operando, é ruim a gente falar na palavra respeito, porque gera
esse conceito de hierarquia não é um respeito hierárquico, é um respeito pelo conhecimento que aquela essência tem. E sendo que aquela mesma essência, de repente, em outra função, ela respeita um outro que tem mais experiência do que ela. Então, é realmente um campo gerado por consciências que se equalizam, onde cada uma tem uma função, onde cada uma tem ali, exerce aquilo que sabe, da melhor forma possível. Então, quando a gente fala de civilizações evoluídas mesmo, verdadeiramente, não existe hierarquia. Esse conceito de hierarquia, de consciências superiores a nós, foi criado por nós aqui. Volto a falar, muitas vezes implantada por aqueles que vieram para cá para mandar. Então, todas essas figuras, todas essas coisas, esses avatares, santos e não sei o quê, foram criados de certa forma. Alguns, né, os deuses, tudo aquilo foram criados para que a gente se submetesse à vontade daqueles que estavam criando essas figuras. Os verdadeiros avatares, eles não vieram aqui nem com essa função hierárquica. Jesus, ele poderia ter reencarnado se ele fosse escolher, se ele realmente tivesse uma hierarquia que ele precisasse demonstrar para poder transmitir a ideia dele, ele viria como um rei daqui, do nosso plano. Mas ele mesmo dizia que o reino dele não era daqui, né? Porque não é esse o conceito. O conceito é passar essa hierarquia de forma natural, onde cada um respeita o que o outro sabe. Aqui, a gente ainda fica muito preso aos nossos padrões, aos nossos acordos, como eu falei, a história mesmo do diploma, né? Você pega um engenheiro recém-formado, que acabou de sair da faculdade, da melhor faculdade de engenharia do Brasil, vamos dizer assim. E aí você pega uma pessoa que tenha muita experiência de obra, que anos trabalhando na obra, muitas vezes o conhecimento daquele mestre é infinitamente maior do engenheiro que acabou de se formar. Porém, a gente precisa do diploma dentro do nosso conceito aqui, né? Por quê? Porque nós não conseguimos ver a energia das pessoas e medir o conhecimento delas. Tudo bem que você pode até dizer, mas um mestre de obras aí bem conceituado, ele vai fazer obras e realmente as obras estão aí, ó, perpetuando, ok, pela própria prática. Só que do lado de lá não é preciso essa prática. Por quê? Porque as pessoas, energeticamente, elas estão trabalhando. Tudo que nós fazemos gera um campo energético, eletromagnético. No momento que você está pensando, que você está produzindo um pensamento, mesmo que seja um pensamento, por exemplo, de construção, de algo que você vai realizar, aquilo está gerando um campo ao seu redor que as outras pessoas que conseguem fazer essa leitura, elas identificam que aquele ser, que aquela essência tem a capacidade total, traz uma bagagem, um conhecimento para exercer aquilo que ela está fazendo. É diferente da gente aqui. Aqui a gente precisa de um pedaço de papel atestando que a gente tem capacidade para fazer e que muitas vezes não tem. Quantos não saem numa faculdade sem ter capacidade nenhuma? Médicos, engenheiros, advogados e por aí vai. Não é isso? A gente precisa de um pedaço de papel para poder atestar, para poder validar que aquele profissional, que aquela pessoa pode trabalhar daquela forma. Do lado de lá não é necessário esse papel, porque as pessoas identificam, fazem leitura de campo, sentem quando tem capacidade e quando não tem. E volto a falar, isso difere de um para os outros. Então, muitas vezes eu vou ser a líder, né, num determinado trabalho, num projeto, e em outros eu vou ser liderada, eu vou acatar uma outra liderança, porque naquilo eu não tenho bagagem suficiente para liderar. Então, existe essa diferença hierárquica, né? A gente, para usar a palavra hierarquia, e aí a gente usa a expressão uma hierarquia natural, que é respeitado do lado de lá. Nas comunidades, em todos os trabalhos onde as consciências operam, principalmente com livre-arbítrio. Eu já expliquei para vocês que do lado de lá nós temos, do mesmo jeitinho aqui, que nós temos diversas ideologias, ou como escolas, que nós temos diversas formas pedagógicas de se ensinar,
Do lado de lá também nós temos diversos grupos que trabalham em função da evolução do planeta. Às vezes não são necessariamente ruins, no sentido de serem maus, de perversos, de cruéis, mas eles têm uma forma de educar ou de conscientizar a civilização que eles estão operando diferente. Então, sim, existem grupos onde é estabelecida essa hierarquia. Seres superiores, anjos, sei lá, o nome que eles quiserem dar, são seres acima de nós. Por quê? Porque eles trabalham com o temor. E ainda tem aqueles que trabalham com crueldade, perversidade, e aqueles que querem realmente, fazem por maldade, por domínio. Mas tem esses que usam a mesma técnica também, não por domínio, e sim por educação, de forma de querer educar a civilização. Acham que isso é melhor, dentro do temor, dentro de uma hierarquia vertical. São conceitos. E como é que a gente consegue identificar isso tudo? Você vai convivendo, seja dentro de uma religião, seja com as pessoas que estão ao seu redor, você começa a perceber, principalmente com as religiões, que implantam esse sistema hierárquico. E você acaba sendo moldado por esse sistema. Agora, todo o trabalho que a gente tem feito, e principalmente que eu falo desse grupo mais livre, né, de consciências que querem ajudar nesse período de transição planetária, mas de uma forma verdadeiramente livre, eles não trabalham com hierarquias, anjos, arcanjos, eu sou fulano de tal, eu sou... Não é assim que funciona. O problema disso, sabe qual é? É que isso puxa responsabilidade para a gente. Quando você tem alguém que é superior a você, se der ruim, a responsabilidade é de quem é superior, né? Por isso a humanidade prefere confiar num Deus para botar a culpa. Nossa, Deus é que não quis, Deus é que não permitiu, Deus é que não... Eu não fui merecedor da bênção divina. Então é melhor você ter alguém acima de você, um anjo, um ser, um guia, um santo, lá o que seja, para que você não puxe a responsabilidade para você. Nesse sistema onde não existe essa hierarquia, nós somos responsáveis pelo nosso caminho, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, todo esse grupo ele trabalha para que cada vez mais a gente faça escolhas melhores. Dentro desse sistema, você começa a perceber que você tem uma hierarquia superior também. E isso não é você ser soberbo, não é você querer ser dono da verdade, mas você procura a sua verdade. E aí as verdades dos outros não começam a encaixar na sua. E aí você começa a ser visto como um peixe fora d'água, um estranho no ninho. As pessoas vão te chamar de soberbo, de snob, de dono da verdade. Deixa chamar. Você está no seu caminho. Se você realmente sente que essa hierarquia antiga não encaixa com você, se você sente esse desconforto de você dentro desse sistema de mandado e mandante, né? Se você não se sente bem, é porque você já está num passo acima. Você já tem realmente uma condição de entrar num outro nível de civilização. Muitas vezes a nossa alma clama por isso. A gente se rebela, a gente se revolta, a gente não se sente bem dentro de um sistema hierárquico, né? Até falam que isso é uma característica muito grande, gritante nos índigos. Por quê? Porque os índigos é essa leva de consciências que vieram para cá, para o planeta, para revolucionar, para alavancar. E vieram realmente desse grupo que eu estou falando, que é desse outro grupo de consciências que trabalham em prol do planeta, mas que não existe uma hierarquia como a gente tem conhecimento aqui. Então, esse grupo que veio para cá, se você é um índigo, você vai se sentir também totalmente fora do esquema das hierarquias que são implantadas aqui. E aí você começa a caminhar muitas vezes sozinho, mas é necessário, isso assusta um pouco, né? A gente está acostumado a ter um líder, a gente ter um guia, a gente ter um Deus, a gente ter algo que a gente possa se sustentar. Mas é perfeitamente possível e necessário, nesse momento de transição, que algumas essências, e queria eu que fosse a maioria, já tivessem realmente condição de caminhar sozinho e compreender esse novo sistema. Que é esse novo sistema aí que a gente está trabalhando para que seja implantado.
E ele só vai conseguir ser implantado se nós conseguirmos mudar a nossa forma de pensar. Se a gente não continuar seguindo o velho sistema. Então é preciso ter a mente aberta, gente. Sem a mente aberta, se a gente continuar pensando dentro da caixa, se a gente continuar pensando, mas fulano falou que o santo tal existe, ou sei lá, comandante daqui, comandante dali, ou seja o que for, gente. Se você continuar repetindo o que falaram, porque aquela é a verdade daquela pessoa, alguns seguiram aquela verdade, ok, mas você não é obrigado a seguir. Você não é obrigado a entender como verdadeiro aquilo que estão impondo para você. Esse é o primeiro ponto. É o primeiro ponto de partida de uma civilização mais feliz e evoluída. É a gente não aceitar o efeito manada. Porque fulano tem um conceito alto, porque como é que é dado o conceito para essas pessoas? A maioria porque todo mundo concorda, né? Então é como se fosse um acordo. Não é que, e principalmente quando a gente fala em termos de espiritualidade, é um acordo tácito entre as pessoas que determinam que fulano tem um certo respaldo, conhecimento, então vamos seguir aquele fulano e aquele fulano que está certo. Isso torna muito difícil a gente conseguir mudar todo o conceito de civilização, porque as pessoas estão fechadas dentro de uma caixa. Você tem uma bolha ali difícil de furar. Então, é preciso a gente fazer esse trabalho de a gente furar essa bolha, sair da bolha mesmo, para que a gente possa pensar, não que aquela verdade esteja errada, pode até estar certa, mas é preciso que nós vejamos com os nossos próprios olhos para tornar aquela verdade nossa. Jesus falava que a verdade nos libertará, mas é a nossa verdade, não é a verdade do outro. A verdade do outro está de acordo com o nível de consciência do outro, do que ele consegue visualizar, do que ele consegue ver, da frequência que ele acessa. Não é a mesma frequência que a nossa, tá? Então, quando eu digo que hierarquia não existe dentro desse conceito, dentro desse grupo de consciências que eu me coloco dentro desse grupo. A gente trabalha de forma diferente, a gente trabalha realmente para que a coisa flua dentro de um conceito amplo de evolução consciencial, onde não existe domínio, não existe essa coisa do dominante e do dominado, né? Do dominador e do dominado. Não existe o que manda e o que é mandado. Não existe aquele que é superior e o inferior. O ideal é a gente realmente, o mundo ideal, o mundo feliz, o mundo evoluído, onde todas as consciências trabalham no mesmo nível, na mesma frequência, em tudo, em todos os padrões, dentro dali daquela faixa, sem uma discrepância tão grande quanto acontece aqui no planeta. No planeta, nós trabalhamos numa faixa frequencial muito extensa, aonde nós temos muitas pessoas trabalhando numa faixa mais baixa, outras pessoas trabalhando em faixas intermediárias, outras mais acima, e isso gera essa desigualdade, até desigualdade social toda que a gente vive no nosso planeta. Agora, isso interessa àqueles que lá atrás nos dominaram, por quê? Porque quando você tem essa diferença muito grande de faixa, quem está numa faixa, principalmente aonde ele é dominado, isso gera o quê? Muitas vezes revolta, ódio, insatisfação, depressão, dores, tudo que você possa imaginar, porque aquela pessoa está oprimida. Aquela essência, ela não se manifesta como ela veio para se manifestar, ela é oprimida. E isso gera um nível de energia trabalhado que atende àqueles que nos dominaram. Então, por isso que é difícil a gente furar essa bolha, que eles estão dominando aí há muito tempo, mas não é impossível. Não é impossível. Agora, aqueles que trabalham, existem um outro grupo que trabalha com hierarquia, que acha que vai conseguir mudar a humanidade, tendo essa hierarquia de uma forma mais organizada. Tá? Então, são aqueles que trabalham com as religiões. Vamos tentar colocar assim, com as religiões, num sentido de as religiões mais abertas, as novas religiões que vieram com um conceito um pouquinho mais aberto, né? Acham que vão conseguir, mas não vão. Enquanto houver hierarquia, enquanto houver alguém superior mandando, primeiro, você não confia no seu próprio taco.
Isso não desenvolve a autorresponsabilidade. Isso não desenvolve você conseguir ser autossuficiente. Continua perpetuando o sistema daqueles que dominam, que eles não querem que a gente seja autossuficiente, ok? Então, se essas religiões que trabalham nesse nível também geram o quê? Temor. Muitas vezes a consciência ali, aquele grupo consciencial, aquelas pessoas que frequentam aquela religião, elas não estão evoluindo. Por quê? Porque as escolhas delas não são baseadas na liberdade. Eu não vou fazer isso porque realmente eu não gosto. Não é do meu ser fazer isso. A maioria das vezes eu não vou fazer isso porque Deus castiga, porque tem alguém vendo, porque tem um espírito tomando conta de mim aqui, porque tem o doutor fulano de tal vendo o que eu estou fazendo, e eu preciso ser uma consciência evoluída, eu preciso ser um homem de bem. Isso não é evoluir, isso é temor. Toda educação que é baseada no temor, você não consegue, você adestra. Você não está deixando aquela consciência livre para ela exercer quem ela é. Isso é um risco muito grande, eu entendo, é um risco grande, até com os filhos. Como é que você vai dar liberdade? Pela falta de maturidade, de conhecimento, de bagagem, podem fazer besteira. Mas justamente esse grupo que está operando agora com livre-arbítrio está escolhendo consciências que sabe que já tem uma condição de bagagem que muita gente tem, você que está assistindo o vídeo aí, com certeza. Tá? Senão nós não estaríamos aqui. Isso não é ser soberbo, não é ser dono da verdade, não é nada disso, não. Isso é nível consciencial. E a gente tem certeza daquilo que a gente faria, mesmo que tivesse alguém tomando conta da gente, a gente age do mesmo jeito, tendo alguém olhando ou não olhando. Né? Se você já tem esse nível de consciência, é o primeiro passo. É só você observar. Se você age diferente quando você acha que tem alguém olhando, tomando conta de você, ou não. Se tem uma câmera te filmando, você age de uma forma. Isso é o primeiro, é o beabá, de você ver se você realmente já tem nível consciencial para operar de forma autossuficiente e ser autorresponsável pelas suas escolhas. E é isso que a gente está trabalhando. Todas essas consciências, embora seja um risco, volto a falar, pelo nível de maturidade da nossa civilização mundial, mas é um risco que a gente precisa correr. Que se a gente não correr uma hora esse risco, nunca vai evoluir. A gente vai ficar sempre preso no velho sistema, tá? Bom, gente, esse era o conceito de hierarquia que eu queria trazer para vocês. É muito importante que a gente já comece a abrir a nossa caixinha aí, a nossa cabeça, sabe? De fato, a gente expandir a nossa consciência, começar a trabalhar com esses conceitos. Volto a falar, eu compartilho com vocês a minha verdade. Eu estou dividindo com vocês a minha. Eu não quero que vocês comprem a minha verdade porque eu falei. Eu quero que vocês tenham a experiência de vocês e tenham a própria verdade de vocês, que pode, de repente, ser igual à minha. Dentro da experiência de vocês, você pode dizer, não, realmente, poxa, eu me afinizo ali. Ela falou, bate com o que eu realmente eu sinto. É isso que eu quero. Eu não quero que vocês acreditem em algo ou criem isso como verdadeiro para vocês, porque fui eu que falei. Tá? É por isso que muitas vezes, quando eu falo, dizem, não, é a minha verdade. Pode até soar como, ela é a dona da verdade. Sou a dona da minha verdade. Eu sou a dona da minha verdade. E é isso que vocês têm que ser. Né? A gente tem que buscar a nossa verdade dentro da nossa frequência, dentro da nossa bagagem de conhecimento, que é assim que a gente cresce. Do outro jeito, infelizmente, dentro do meu conceito, é igual como meu pai dizia, a gente cresce igual rabo de cavalo para baixo. Pensa que está crescendo, mas não está. É só ilusão. Tá bom? Gente, volto a falar, alguns assuntos eu vou aprofundar, esse inclusive eu vou aprofundar lá no meu clube de membros, tá? Tem coisas que a gente precisa aprofundar um pouquinho, mas vamos fazer nos nossos grupos fechados, aonde a gente tem um debate mais saudável, né? Não vou ficar puxando discórdia, que nesses vídeos abertos assim, às vezes as pessoas interpretam mal, não me conhecem direito também e fazem umas interpretações errôneas. Então, eu também vou aprofundar esse vídeo, mas lá para o nosso clube de membros. E eu espero vocês aí, que vocês também me acompanhem em todas as minhas mídias, tá bom? Mais uma vez, obrigada de coração e fiquemos com a luz.